Incentivada pela Lei 4017 Aldir Blanc, a Sociedade Fluminense de Fotografia, fundada na cidade de Niterói em 1944, oferece 4 cursos de fotografia dentro do nosso projeto Fotografia para Todos. Olá, eu me chamo Antônio Paiva, esse é o último de uma série de 3 vídeos que nós estamos aqui na Sociedade Fluminense de Fotografia falando a respeito do uso das grandes angulares com vistas ao desenvolvimento de trabalhos de arte contemporânea, pensando no uso da grande angular na perspectiva da arte europeia até o presente. Resumidamente falando, nesse vídeo eu vou procurar falar um pouco sobre o uso artístico da grande angular no âmbito da pintura europeia desde o final da Idade Média e, enfim, eu quero com isso salientar 2 características que são muito particulares das objetivas grande angulares que foram culturalmente usadas em tempos passados na arte europeia e que nós devemos reconhecer, que é o problema da abrangência de narrativas por causa do aumento do campo visual que uma grande angular proporciona e também a intensificação da perspectiva no sentido de um aumento do apelo dramático da cena. Então eu vou tentar mostrando através de alguns exemplos da arte europeia e de algumas fotografias, né, e de outros artefatos como porcelanas, por exemplo, e gravura japonesa, mostrar através desses exemplos de uma forma bastante resumida e introdutória esse assunto que eu considero de suma importância para a fotografia atual. Como você pode ver nessa imagem agora, que é uma representação gráfica da perspectiva linear, eu vou querer falar um pouco a respeito dos tipos de perspectivas que eu conheço. Eu conheço 4 perspectivas, que são a linear, anamórfica, axonométrica e a climática, mas somente 3 destas são perspectivas gráficas, no caso da linear, da anamórfica e da perspectiva axonométrica. Essa perspectiva que você está vendo agora é uma perspectiva linear, típica da forma como o olho humano capta o mundo. Mas antes disso eu quero falar sobre o que seja a perspectiva. Perspectiva, todos nós sabemos que se trata de uma simulação em um plano bidimensional de uma maneira possível e aproximada da forma com que a imagem do mundo tridimensional é trazida e ela passa a parecer tridimensional no plano bidimensional. Ou seja, o que seria a perspectiva? A perspectiva consistiria numa representação gráfica e planar da forma com que visualmente o espaço parece se configurar com seus volumes, com sua profundidade, com sua espessura. Então a perspectiva parece prover de espessura e de profundidade uma representação bidimensional do espaço. Nós vamos ver aqui os 3 tipos de perspectiva. Você está observando já a perspectiva axonométrica, que é usada no contexto da engenharia, no contexto do desenho técnico, no campo da arquitetura, por exemplo, como uma forma de simplificar e descrever tecnicamente no plano bidimensional aquela representação das projeções espaciais.
é uma representação cuja geometria não se guia pela convergência das linhas, mas ela se baseia sim num tipo de representação gráfica do espaço que invariavelmente se apresenta por meio de linhas paralelas. Essa é a perspectiva axonométrica. Trata-se de uma projeção, portanto, idealizada e distinta bastante da projeção que a luz realiza para o olho humano, seja para o olho, seja através das objetivas fotográficas. Então se trata de uma perspectiva que não pressupõe necessariamente a ênfase num ponto de vista e nem no ponto de fuga, o que tende a excluir dessa equação o sujeito e afirmar somente o objeto. Nessa segunda imagem você pode observar um exemplo gráfico de perspectiva anamórfica. Muito diferentemente da perspectiva axonométrica, a anamórfica, por seu turno, enfatiza o ponto de vista e, portanto, ela convida o observador, ou tende a fazê-lo, a fazer o observador mudar de posição a fim de que ele consiga notar e compreender melhor a imagem. Metaforicamente falando, se trata de um artifício gráfico que declara a impossibilidade de nós percebermos certas realidades quando não nos permitirmos a sair de uma determinada posição, de uma posição fixa, enfim, de uma ideia predeterminada. Por exemplo, uma representação gráfica anamórfica, portanto, parece deformada quando ela é vista de um certo ponto de vista e, no entanto, ela se torna correta quando vista de um outro ponto. Isso ocorre porque o gráfico se apresenta de forma oblíqua e desconfortável para o olhar humano que se coloca frontalmente no plano bidimensional da pintura, da fotografia, enfim. Um exemplo mais famoso dentre todos é o caso dessa pintura que você pode ver, que está na National Gallery de Londres, do pintor Hans Holbein, que foi pintor da corte de Henrique Tudor. É muito famoso por sua tela Os Embaixadores. Todo mundo conhece essa pintura, que inclui um crânio em perspectiva anamórfica. Ele inclui esse crânio que, por causa justamente do anamorfismo, não se dá a ver num primeiro momento para o observador, porque é uma imagem que se destaca da lógica do restante da pintura quando se inscreve de uma forma exageradamente alongada, quando a posição do observador diante da tela é tradicionalmente frontal. E assim, Os Embaixadores é provavelmente o exemplo artístico mais famoso da pintura europeia, que apresenta uma dicotomia de perspectivas, ou seja, trata-se de uma obra em que dois tipos distintos de perspectiva convivem na mesma tela e sugerindo, no caso, planos distintos um do outro. No caso, as duas perspectivas que constam nessa pintura são a perspectiva anamórfica, de caráter oblíquo, e a perspectiva linear, que compõe a imagem principal com ponto de fuga central. Diferentemente do que ocorre no caso desta obra que você está vendo, Os Embaixadores, nós podemos dizer que a maioria da pintura histórica europeia não propõe uma possibilidade de mudança de posição, não propõe a possibilidade de mudança de ponto de vista. Nessa imagem que você está vendo agora, de uma pintura parietal egípcia de 4.000 anos atrás, mais ou menos, nós notamos que desde a antiguidade a frontalidade nas representações parecia impedir essas variações, essas mudanças de posição. Isso, no caso, possivelmente culminaria nessas pinturas parietais de várias dinastias egípcias. Várias delas, mostram que o discurso oficial parece muito distante dos parâmetros realistas que nós conhecemos, ou melhor, dos realismos que nós admitimos.
No caso da pintura europeia, como você pode ver nesse outro exemplo aqui de Sandro Botticelli, do Quattrocento italiano, um modelo visual que representa de forma intensificada a convergência das linhas rumo a um ponto de fuga central também parece reforçar a frontalidade, o que tende a impedir outros pontos de vista possíveis. Nesse caso, trata-se de uma representação espacial na arte europeia que parece devedora do efeito de intensificação da perspectiva que é muito típico das objetivas grande-angulares. Somado ao problema da ênfase na frontalidade, a partir da Renascença também aparece uma presunção de abrangência que fica bem clara quando nós observamos, por exemplo, neste trabalho específico e em várias pinturas do Botticelli, por exemplo, observamos a forma como grupos distintos de personagem destacam-se numa variedade de cenas. E, no entanto, o resultado que poderia pressupor uma ideia de pluralidade, em vez disso, leva a uma concentricidade, por causa da perspectiva intensificada, por exemplo, porque essa concentricidade parece abranger a todos, como se impedisse o desacordo, a sedição, a liberdade de pensamento, liberdade de pensar de uma forma diferente da maioria. E essa presunção de abrangência se permeia por um otimismo intelectual que desembocará no iluminismo, por exemplo. Com isso, nós podemos dizer que temos pelo menos 3 problemas compositivos que de nenhum modo são prezados no contexto da produção artística que se queira de fato contemporânea em fotografia. Quais são os 3 problemas? Primeiro, a frontalidade exacerbada por causa da intensificação da convergência das linhas na perspectiva. Segundo, a presunção de abrangência que refuta os discursos dissonantes. Essa presunção de abrangência, no caso das grande-angulares, é possibilitado por causa, principalmente, deste campo visual maior que esse tipo de objetiva abarca. E, em terceiro lugar, o caso compositivo da contenção. A contenção compositiva dentro do espaço do quadro, que funciona, o quadro, no caso, como uma janela para outro lugar. E, nesse caso, essa contenção compositiva evita dispor os elementos visuais da composição em zonas de transição para o espaço exterior. Nesse caso, ela enfatiza o espaço homogêneo da representação do suporte retangular ou quadrado em detrimento do espaço heterogêneo do mundo, no espaço onde nós nos encontramos. Eu quero enfatizar que esses problemas, no caso das grande-angulares, parecem, naquela época e à nossa vista hoje, parecem possibilitadores da difusão de um modelo de visualidade muito próprio da ideia de colonialidade. Como nós já vimos anteriormente, parece que existe então nas representações pós-medievais europeias um modo de resolver dramaticamente a composição por meio de uma intensificação da convergência das linhas de perspectiva. E que isso, segundo David Hockney, esse efeito parece resultante do uso de meios óticos que estavam já em desenvolvimento naqueles dias em diferentes locais da Europa. Esse é o caso de muitos pintores italianos, dentre os quais eu quero citar o nome de Andrea Mantegna, e até mesmo fora do contexto da pintura de Cavalletti nós podemos notar a consistência dessa prática cultural e por isso eu cito como exemplo as pinturas em porcelana. Nessa imagem que você está vendo agora, em preto e branco, retirada de um livro de faianças francesas, nós vemos a representação espacial estilizada nesse exemplar de faiança de Lyon, que acredito que seja do século XVIII, e nele nós podemos notar uma tentativa de abranger uma totalidade da narrativa que não abre muito espaço para a liberdade de interpretação desempenhada pelo observador. Nós vemos, por exemplo, uma figura central, vertical, talvez angelical,
Mais adiante dessa figura, por detrás dela, nós vemos uma sucessão de planos no cenário em que pese a intensificação da perspectiva. Essa é a primeira noção que vemos aqui da sucessão de planos. A segunda questão que nós vemos nessa ideia aqui, nessa representação, é a contenção compositiva dentro do espaço circular desse prato de faiança. Uma contenção que faz todos os elementos caberem sem incômodo algum ao olho humano, caberem, portanto, dentro deste círculo como se nada que estivesse fora dele realmente importasse. E em terceiro lugar, nós vemos um comportamento de uma presunção de abrangência que, no caso à esquerda da figura central, apresenta uma residência idílica, e enquanto que à direita e ao fundo vemos uma caravela já num cenário marítimo. Nós temos tudo aqui, temos uma figura tocando um instrumento, temos uma residência bonita a meio caminho e no fundo, à distância, uma caravela. Isso parece representativo de um determinado modelo de construção do imaginário da sociedade, que envolve, dentre outras coisas, por exemplo, uma visão de mundo que se baseia primeiro em mitologia, porque é uma figura alada tocando um violino superdimensionado, enfim. Em segundo lugar, é uma visão baseada em posse da terra, e vemos o cenário idílico desta bela residência. E em terceiro lugar, essa visão de um mundo se baseia numa ideia de expansão econômica mundial através das navegações, e que parecem consistir estes elementos em aspectos muito presentes no contexto da colonialidade. Se nós compararmos tais exemplos com os afrescos de Pompeia, quando ainda não havia tanto desenvolvimento, ou talvez nenhum desenvolvimento de tecnologias óticas, nós notaremos que o efeito de intensificação da convergência da perspectiva não foi uma invenção romana de cerca de 2 milênios atrás, mas sim se trata de uma invenção pós-medieval europeia, ou do final da Idade Média, enfim. E nesse caso nós verificamos que a grandiloquência, pela dramaticidade que é obtida na perspectiva, essa grandiloquência soa como um tipo de discurso oficial de índole colonial que pode subsistir de certo modo no mundo ainda hoje. Desde que Marco Polo trouxe as primeiras representações do Extremo Oriente para a Europa através das porcelanas chinesas, nós veremos que uma lógica distinta da europeia já existia. Nesses exemplos de porcelanas aqui, nós podemos notar que não havia o recurso típico das grande-angulares, não havia o recurso, portanto, de intensificação da perspectiva. Na gravura japonesa, tanto quanto em pinturas de porcelana, porcelanas de dinastias diferentes chinesas, por exemplo, nós vemos que não há intensificação de perspectiva. Pelo contrário, pode parecer até que existe um certo tipo de achatamento de planos, em certos aspectos. 6 séculos depois de Marco Polo, quando a Europa foi inundada pelo conhecimento das gravuras japonesas que eu citei, por ocasião daquelas exposições universais famosas do século XIX, a perspectiva parece então de fato uma invenção europeia e colonial. Todos nós sabemos que foi muito importante esse contato com a arte oriental para muitos artistas que desenvolveram trabalhos importantíssimos, até Gauguin mesmo, por exemplo, que foi de fato para o Oriente. E esse contato, portanto, com a arte oriental foi bastante relevante para o surgimento de novas perspectivas, de novas maneiras, na verdade, de ver o mundo que nós passamos a chamar de arte moderna. É nesse contexto, então, que surge o interesse por romper com a perspectiva renascentista. Com isso, atualmente,
nós podemos dizer que fotógrafos contemporâneos tendem a usar as grande-angulares, contudo, sem uma abordagem colonial que existiu antes. A ênfase na planaridade da pintura como um pressuposto moderno, baseado a partir dessas gravuras japonesas e outras mais referências, foi um dos recursos empregados dentro das estratégias de ruptura com a arte historicista. Outra estratégia, no caso, por exemplo, do cubismo, consistiu na fragmentação espacial em múltiplos pontos de vista, como uma possibilidade de refutação do ponto de vista único. Nessa imagem aqui que você pode notar, antes você estava vendo Demoiselles d'Avignon, agora você está notando uma cerâmica, um exemplo de cerâmica picassiana. Esse exemplo, além de citar referências às artes de outros continentes, tende a sugerir que a proposta moderna já não se determinaria mais pelo eurocentrismo e nem mais por um tipo de representação espacial idealizada que seja tipicamente colonial. Então nós estamos agora encerrando esse último de uma série de 3 vídeos que a gente aborda o assunto das grande-angulares nesse projeto de fotografia para todos da Sociedade Fluminense de Fotografia.